você com as noções de juros simples. Vamos comentar algumas questões. Qual o tempo de aplicação para que um capital dobre, considerando uma taxa mensal de juros de 2% ao mês, no regime de capitalização simples? Então, senhores, ele está interessado no tempo para que um determinado capital dobre, aplicado a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Senhores, vamos tomar aqui os dados do nosso probleminha. Então, ele está interessado que se determine o tempo, é o pedido do problema, em uma taxa aplicada a juros simples de 2% ao mês. Temos aqui as três maneiras em geral da escrita da taxa. Ele não citou o capital, vamos considerá-lo sendo C. E para que o capital dobre, senhores, o juro tem que ser igual ao referido capital. Vamos considerá-lo aqui sendo C. Bem, senhores, aqui um detalhe que usamos para facilitar a aplicação dos juros simples da fórmula. Então, nós temos que os juros sempre é igual ao CID. Se ele pedir o capital sempre será igual aos juros sobre o ID. O I vezes o T. Se ele pedir a taxa será igual a quem? Aos juros sobre o C vezes o T. E no nosso caso, senhores, que ele está pedindo o tempo, nós ficaremos com o tempo igual a quem? Aos juros sobre o CI, ou C vezes I. Então, senhores, é uma maneira prática de você memorizar a fórmula dos juros simples. Bom, voltamos aqui ao nosso probleminha. Então, nosso tempo será igual a J sobre o CI. Ora, senhores, substituindo aqui pelo quem é quem, vamos ficar na dependência de C, que é os juros, sobre C, que é o capital, vezes a taxa. Eu vou trabalhar com ela na condição fracionária, 2 sobre 100. Senhores, nessa fração dá para a gente simplificar esse nosso C por esse nosso C. Então, vamos ficar com a fração 1 sobre 2 centésimos, ou 2 sobre 100. Senhores, dividir frações. Conservamos o numerador e multiplicamos pelo inverso do denominador. Então, ficamos com quem? Com 100 sobre 2. E 100 sobre 2, senhores, é o 50. E aí, então, podemos citar que o tempo de aplicação desse capital com a referida taxa para que ele dobre será de 50 meses. Já que aplicamos a taxa, usamos a taxa ao mês, o tempo nós o determinamos na mesma unidade. Senhores, vamos ao nosso outro probleminha. Calcular os juros simples de R$ 1.200 a 13% ao trimestre, é a taxa, por 4 meses e 15 dias. Então, senhores, vamos ter cuidado que a taxa, só relembrando, a taxa, a unidade de tempo da taxa e do próprio tempo de aplicação deve estar ou usamos em mesma unidade. Então, vamos dar aqui uma ajeitadinha. Então, nós temos os juros, que é o pedido, capital nós temos, a taxa e o tempo, senhores, vamos caminhar na grandeza mês, ou na unidade de tempo mês. Então, 13% ao trimestre, senhores, podemos escrever 13% é o 0,13. E ao trimestre, outra palavra, 3 meses. Para jogarmos isso aqui ao mês, vamos ter que tomar o 0,13, ou 13 centésimos, e dividi-lo por 3. Então, ficamos com 0,4333, etc. Bom, senhores, e 4 meses e 15 dias, em termos de comercial, ano comercial, podemos trabalhar com 4 meses e meio, ou seja, 4,5 meses. Senhores, aqui temos então o problema com as suas referidas grandezas, arrumado principalmente aqui a taxa e o tempo para a aplicação da nossa fórmula. Bom, no nosso caso, nosso pedido é o J, nosso triângulozinho auxiliar da fórmula. Então, nosso J será igual a quem? Ao CIT. Então, senhores, o J é o CIT. Aplicando quem é quem? O J é o pedido, o C é o 1.200, a nossa taxa é 0,0433, etc., vezes o tempo, que é o 4,5. Então, senhores,
Dando uma multiplicadinha aí com esses valores, nós chegamos aos juros de 234. Ou seja, os juros correspondem a R$ 234. Então, senhores, aí um outro probleminha sobre a aplicação do juros simples. Cuidado, I e T na mesma unidade. Senhores, vamos aqui a mais um dos nossos problemas. Ele está interessado no valor principal de uma aplicação de R$ 10.000. O valor principal da aplicação, senhores, em outras palavras, o capital, foi resgatado R$ 19.000. Senhores, após o tempo, um semestre. Qual o valor dos juros arrecadados e da taxa de juros ao dia? Então, senhores, tomando aqui os dados do nosso problema na nossa coluna, juros e taxa é o pedido, ou são os pedidos do problema, o capital é 10.000, se foi resgatado R$ 19.000, senhores, consideramos o montante, né, dessa aplicação. E no tempo de um semestre. Então, senhores, vamos chamar o tempo logo para a grandeza da taxa, que fica bem prático da gente chegar ao final. Um semestre possui 6 meses, e 6 meses vezes o 30 dias comercial, chegamos a 180 dias. Então, senhores, temos tudo arrumadinho para o nosso problema ser aplicado. Então, vamos calcular logo os juros, já que temos o capital e o montante. O montante podemos trabalhar sempre como sendo o capital mais os juros. A nossa meta é os juros. Então, trazendo o C para esse primeiro membro, ele vem negativo. O M menos C, em outras palavras, 19.000 menos o 10.000, nos fornece o juro, que no caso vem ser de R$ 9.000. É a nossa primeira pergunta. Bem, senhores, a nossa segunda pergunta está em cima da taxa. Vamos recorrer aqui ao nosso triângulozinho. Ficamos com I igual a quem? Ó, ao J sobre o C vezes T. Né? O I é igual ao J sobre o C vezes T. Bom, senhores, agora é só usar o velho quem é quem. Ficamos então com os juros, é o nosso R$ 9.000, sobre capital, que são os 10.000, vezes o tempo, que é os 180. Senhores, fazendo aqui possíveis simplificações de 3 zeros no numerador com 3 zeros aqui do nosso denominador. Nessa fração ainda temos condições de simplificar o 9 e o 18 por 9. Então, vamos fazer assim que fica melhor um pouquinho. Então, simplificando 9 por 9 vai ficando 1, 18 por 9, 2. Então, chegamos a quem, senhores? A 1 sobre 2 vezes o 100 dá o nosso 200. E aí, senhores, para concluirmos o problema, 1 sobre 200 é o 1 sobre 2, vezes 100. Ora, 1 sobre 2, senhores, é o 0,5. E esse 1 sobre 100 é o nosso percentual. Então, podemos responder que o nosso problema temos de juros R$ 9.000 e a taxa de aplicação ao dia, conforme o pedido, é o 0,5. Bem, senhores, vamos a mais um outro problema. Para reformar seu carro, a Camila realizou um empréstimo a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. A duração do empréstimo foi de 220 dias. Qual o juro pago para o empréstimo de R$ 6.000? Então, senhores, ele está interessado que você determine qual o juro que a Camila pagou no empréstimo de R$ 6.000 por o tempo de 220 dias a uma taxa de 2% ao mês. Então, senhores, temos aqui os dados do problema. E, novamente, senhores, vamos igualar aqui as grandezas I e T. Dá uma arrumadinha aqui, né? A nossa taxa está ao mês, vamos deixá-la assim mesmo. O 2% é o 2 sobre 100, ou então 0,02 tudo a M. E o nosso tempo, 220 dias, senhores, podemos dizer que é 220 dividido por 30 do mês. Né? Para a gente igualar, ó. Então, vamos trabalhar com a simplificaçãozinha aqui, 0,22 sobre o 3. Senhores, podemos então dizer, aplicando a nossa condição ajuda aqui, né? Nosso juro é o CIT. Se o juro é o CIT, é só agora, senhores, usar o quem é quem. E usando o quem é quem, ficamos com 6.000 vezes o 2
sobre o 100, que é a taxa, vezes o 22 terços. Senhores, simplificando, fazendo aqui essa aplicação, ficamos com 60 vezes 2 sobre 22 terços. Simplificando agora 60 por 3, ficamos com 20 vezes o 2 vezes o 22, que dá então R$880 é o problema da Camila. Valeu, senhores, no mais, até a próxima.